Olá, boa noite a todos vocês que estiverem ao vivo e no link também. Hoje a gente vai iniciar nosso capítulo 28 do livro de Números, né? Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que a gente inicie essa leitura com a graça dele, né? Com a autorização e bênção dele, né? E é isso, nossa terça-feira. Vamos lá. Senhor, obrigada, porque o Senhor nos colocou unidos aqui para a leitura da Sua palavra. Obrigada, porque às vezes a gente acha que uma leitura, ou 30 minutos, ou essa passagem não serve muito para mim, ou então que, isso aqui não. Mas não, Senhor, nós sabemos que tudo é um plano e faz parte de um plano arquitetado perfeitamente pelo Senhor, para nos apresentar Cristo desde o início, para nos apresentar como o Senhor trabalha com perdão desde o início, para que a gente possa ter acesso ao seu plano de redenção desde o início, para que a gente saiba como o Senhor é desde o início, para que a gente tenha acesso, meu Deus, a quem você é. E porque o Senhor nos chama de semelhança tua e de Cristo, a gente pede para que possamos de fato honrar esse rótulo, que a gente possa honrar esse nome que a gente carrega, que é sermos mais de Ti, sermos em Cristo e menos de nós mesmos. Que a gente possa ser lapidado pelo Senhor. E às vezes em algumas áreas da nossa vida vai ter resistência nossa, porque somos seres humanos e somos teimosos e muitas das vezes a gente não consegue enxergar ali tua mensagem, mas eu peço para que o Senhor nunca desista e continue nos ensinando a aprender, 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 nos ensinando a aprender, porque muitas das vezes a nossa teimosia não deixa, Senhor. Então, que o Senhor abra os nossos olhos, não somente físicos, mas o espiritual também, nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente possa estar mais próximo da verdade, mais próximo da tua voz, para que a gente reconheça a sua voz nesse mundo tão barulhento que vivemos, Senhor. Que a gente possa estar sempre debaixo das suas ordens, debaixo daquilo que o Senhor nos ensina a ser. Que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor me use aqui como canal, o Senhor revele a nós as palavras que estiverem escondidas sob os nossos olhos, para que a gente possa honrar o seu nome nas nossas atitudes, em tudo que a gente aprende com a sua palavra sagrada. Em nome de Jesus agradecemos, que o Senhor nos livre de todos os males, estejamos invisíveis a Ele, e que também possamos estar livres de distrações na nossa leitura, principalmente. Em nome de Jesus, eu consagro essa live a Ti, Senhor. Obrigada. Amém. Vamos lá. Agora, capítulo 28 de Números. As ofertas diárias. O Senhor disse a Moisés, dê as as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São um aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes, essa é a sua oferta especial, que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário. 2 cordeiros. Olha só, Deus está dando para eles aqui os tipos de ofertas, né? Porque a gente já viu que tem oferta de paz, tem oferta pelo pecado, tem oferta. A do pecado, por exemplo, é uma obrigação que eles precisam fazer. Então, Deus está colocando aqui os tipos de ofertas e pediu, né? Mandou Moisés dizer a eles que essa é a oferta especial. Presta atenção, como é que você vai fazer a oferta especial? Então, você vai apresentar ao Senhor um holocausto diário com 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e o outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 quilos de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite puro de olivas prensadas. Esse é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro, apresentem também no santuário 1 litro de bebida fermentada, como oferta para o Senhor. Apresentem um segundo cordeiro ao entardecer, com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. As ofertas ao sábado. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal, de 4 litros de farinha
da melhor qualidade, umedecida com azeite e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. Agora, as ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada cordeiro. Esse holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício: 2 litros de vinho para cada novilho, 1 litro e 1/3 para cada carneiro e 1 litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e a oferta derramada que o acompanha. No 14º dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, o 15º do mês, terá início a uma festa de 7 dias durante os quais ninguém comerá pão com fermento. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Apresentarão ao Senhor como oferta especial um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para cada carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas além dos holocaustos habituais da manhã. Essa é uma forma de como devem preparar. E cada um dos 7 dias de festa, em cada um dos 7 dias de festa, a oferta de alimento apresentada como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será apresentada além do holocausto habitual e das ofertas derramadas. O 7º dia da festa será outro dia oficial da reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Durante a festa da colheita, quando apresentarem ao Senhor os seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto adicional como oferta agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite. 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para cada carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode para fazer a expiação por vocês. Preparem esses holocaustos adicionais junto com suas ofertas derramadas, além do holocausto habitual e da oferta de cereal que o acompanha. Cuidem para que todos os animais sejam sem defeitos. Finalizamos a live aqui hoje, eu queria falar sobre isso aqui. Esse capítulo de hoje, se você quiser ir mais a fundo nele, entender por que dessas datas e tudo mais, né? Aí você pode ir, você põe no Google assim, datas das festas judaicas, os calendários judaicos, né? Porque esse é um estudo muito mais a fundo, a gente não faz aqui, mas são 2 tipos de calendário que eles usam, né? O primeiro quando começa, e aí vem os nomes e as festas que a gente já ouviu falar, Rosh Hashanah, ou tantas outras, né? Em hebraico, obviamente, os festivais, as festas judaicas, que vem tudo daqui. Então, para nós, realmente, você para e pensa, mas o que é importante para mim? Especificamente isso aqui, não.
Mas o que é importante para nós é o que vem por trás, dentro, por debaixo dessa mensagem. Por quê? Porque Deus tem um plano perfeito, a gente já fala sobre isso diversas vezes, várias vezes. E quando você for estudar, se você quiser estudar especificamente, você vai ver que logo depois, né, da morte de Cristo, passam-se, né, 3 dias, depois ele aparece. E o importante é você saber que isso aqui está conectado com o renascimento, está conectado, uma dessas festas, né, e dos calendários deles. Então, é importante se você quiser, tá? Se você não quiser, só entenda com a minha explicação muito rasa, especificamente sobre isso agora, porque esses estudos que, né, eu fiz enfim, quando eu aprendi a Bíblia e tudo mais, eles são bem profundos. Então, eu pegava caderno, e aí eu ia lendo, ia via, aí botava no grego, e aí eu via professor, né? Professor não, não sei como que seria a palavra em português, mas a pessoa especificamente, né? Falando. Então, é muito mais a fundo, mas para te dizer o que significa, para que a gente não fique perdida, tipo, mas por que essas datas? O que tem a ver? Tem a ver com tudo, tem a ver com a apresentação de Cristo para nós, porque o plano perfeito de Deus nunca tirou Cristo da primeira página até a última página da Bíblia Sagrada, Cristo está em todas elas. Então, isso aqui é mais para isso, para a gente, né, entender. E, obviamente, que para os judeus isso é muito importante, porque essas datas são perpétuas, são para sempre, e elas precisam ser cumpridas nos 2 calendários que eles usam, obviamente, né? Então, é importante. Para nós, é entender que não temos esses festivais, essas festas, mas a gente vê que eles tinham, por exemplo, ofertas diárias, mensais, e a nossa oferta mesmo hoje são as nossas orações. Né, ofertar a Deus nosso coração, ofertar a Deus os nossos altos e baixos, ofertar a Deus aquilo que a gente sente, ofertar a Deus nosso coração, ofertar a Deus a nossa vida, nossa alma, nosso espírito. E isso é uma forma, né, da gente estar, porque a nossa oração, ela é aroma agradável ao Senhor. Quando sobe a nossa oração, isso é aroma agradável ao Senhor. Então, a gente só tem a agradecer, assim, a Cristo por isso, mas antes da gente agradecer a Cristo por isso, é a gente entender que isso já faz parte de um plano de redenção de Deus, que ele é perfeito e que, assim como o que a gente está vendo aqui agora, a sua vida também tem o planejamento dele, né? A sua vida também tem aquilo que ele programou para você do início ao fim da sua vida e que, obviamente, a gente precisa estar sempre em oração, sempre em comunhão para a gente poder bater com as datas dele, com as vontades dele, para que a gente possa fazer aquilo perfeitamente da nossa vida. É óbvio que nós somos seres humanos, a gente vai errar, a gente vai pecar, mas Cristo está aqui para isso, para nos lapidar, para nos aperfeiçoar toda vez, para a gente nascer de novo todos os dias quando a gente abre os olhos em Cristo. Então, uma pessoa que tem uma personalidade ou um caráter como é que fala? Petrificado, não sei se essa é a palavra, mas acho que é. Petrificado, que é, né, endurecido, ele só pode ser quebrado com Cristo, porque Cristo é quem faz a gente nova criatura. O mundo não nos faz nova criatura, e outras coisas na vida não nos fazem nova criatura. Tem coisas que sim, nos ajudam bastante, obviamente, a gente, né, se influenciar de boa forma a querer mudar de alguma área específica na nossa vida, mas a mudança mesmo, na raiz, é só com Cristo. Até porque quem não tem Cristo, ou quem não tem uma comunhão próxima a Cristo, né, já teve ali a sua vida formada até os 7, 8 anos, como a psicologia informa, e depois disso é o que o mundo nos ensina. Então, por isso, quanto mais cedo a gente é introduzido a Deus, a Cristo, a palavra sagrada, quanto mais cedo a gente tem. Porque eu vi uma coisa hoje engraçada que não sabia que isso ia virar parte da nossa live, mas Deus, obviamente, sabia. Eu vi um post numa página. Ela não é uma página de doação, mas ela é uma página que ajuda as pessoas, né? E eu sigo essa página e eu abri o Instagram muito rapidamente nesse momento. E aí eu vi uma menina que sofreu uma agressão do marido, não era marido, desculpa, acho que era namorado. E ela estava há muito tempo com esse namorado, eu acho, e pelo que eu vi, tá? Porque, como eu falei, não tinha muitas informações ali. O que eu li, eu vi tudo, vi sobre, né, as pessoas juntando dinheiro para ajudar, tudo mais. E eu vi um comentário, né, ali, porque nessas sessões de Instagram, eu nunca vou somente na foto postada ou na headline da notícia, ou eu sempre vou faço conjunto com o outro.
porque os comentários ali têm coisas mais atualizadas. Então, por exemplo, as pessoas falam, gente, isso é fake news, ou então outra pessoa vai falar, gente, isso aqui não foi assim que aconteceu, ou então outra pessoa vai dizer, então, atualizando o caso, foi isso, isso, isso. Então, as pessoas normalmente elas já se, né, se ajudam nas notícias, porque a gente vai indo atrás, né, dos updates, digamos. Então, o que aconteceu? Eu vi um comentário da pessoa falando assim, acho que, peraí, o feminicídio no Brasil está subindo cada vez mais, é, e não lembro especificamente, mas ela falou assim, o feminicídio no Brasil está subindo demais e os homens não estão entendendo, uma coisa assim, né? Naquele momento ali que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, se pelo menos, né, na geração antiga desses homens de agora, né, se os pais desses homens de agora, homens de agora, não as crianças, não os filhos, mas os pais, os homens mais velhos que fazem esse índice, né, de feminicídio e tudo mais aumentarem. Se eles tivessem, né, vindo de uma educação, vindo de uma apresentação de Deus, de Cristo para esses homens, teríamos outros tipos de homens hoje. Aí eu vi comentários de todas as outras formas, e aí fiquei pensando, porque quando eu falo alguma coisa, eu estou conversando com o Espírito Santo, a conversa é de mão dupla. Eu falo uma coisa, o Espírito Santo põe na minha cabeça outra, fala outra coisa. Aí eu vou entendendo, entendi, entendi. Então, sempre tem um sininho batendo. Quando eu estou num pensamento, uma linha de pensamento, o Espírito Santo vai me colocando no eixo, né? Então, eu pensei, se fosse apresentados mais a Deus, né? Daí eu fiquei pensando, não, pera, mas já teve pessoas apresentadas a Deus que durante a vida foram se distanciando de Deus e se transformaram em homens ou seres humanos violentos, etc, etc. Aí eu conversando com o Espírito Santo, eu fiquei falando, eu falei, mas o caráter é formado, e eu falo assim mesmo, eu falo em voz alta, eu converso mesmo. Aí eu falei, mas o caráter é formado até 7, 8 anos, então não pode ser responsabilidade somente dos pais, né? Porque de 7, 8 anos também não significa ali que os pais vai querer. Aí o Espírito Santo fala, mas até os 8 anos tudo mais. Só que daí eu cheguei a uma conclusão, né? E aí eu não vou blasfemar contra o Espírito Santo dizendo que foi ele que me deu essa conclusão, porque eu não sei, até porque eu não sei se é a conclusão espiritual, mas a minha conclusão que eu cheguei é a seguinte. Nós, né, temos uma obrigação, que é buscar a Deus. Porque não adianta só a gente ser apresentado pelos pais ou por qualquer outra pessoa da nossa vida, né? A Deus, a Cristo, e até os 8 anos ter formado o caráter e tudo mais. E aí depois, com o tempo, quando eu era mais nova eu ia para a igreja, porque minha mãe me fazia ir, o meu pai me fazia ir, meu tio me fazia ir, minha avó me fazia ir, né? Mas depois foi soltando. Então, nós temos a obrigação de entender que nós somos responsáveis pelo mundo que estamos vivendo hoje. E isso, foi essa minha conclusão, tá? E isso, eu creio muito que não é responsabilidade somente dos pais, porque sejamos, né, sejamos honestos. Os nossos pais vivem a primeira vez com a gente da mesma forma. É a nossa primeira vez sendo filho e a primeira vez deles sendo pais e vice-versa. Então, nós somos responsáveis por nós, o mundo em que vivemos, a atmosfera em que queremos viver, o tipo de relacionamento que estamos vivendo, obviamente que com exceção de pessoas que têm dependência emocional e que estão num relacionamento, né, tóxico, aí já passou, o Instagram já passou, agora já estou em outro tópico. Mas que nós somos responsáveis, né, por nós. E, obviamente, quem é responsável por nós, né, no caso, quando éramos mais jovens, ou os nossos pais, tinha também eu não digo, eu não chamo de obrigação, mas eu digo que o dever, né, porque obrigação ninguém é obrigado a nada, nem Deus nos obriga a amar Ele, nem Deus nos obriga a fazer nada, e se Ele é soberano e não nos obriga a nada, não creio que nenhum ser humano é obrigado a fazer, ou fazer outro ser humano a fazer também nada. Mas eu creio que é o dever, né, de pais, e o nosso dever de filhos também, a gente continuar com o que a gente vai aprendendo desde criança, ou a gente ter a noção de que nós não fomos inseridos ao cristianismo, a Deus, as coisas boas da vida, o caráter bom, tudo isso, e a gente ir firme, né, nessa linha de raciocínio. Por que estou falando isso? Porque quando eu via lá os comentários, voltando para o post, quando eu via lá os comentários, eu falava assim, esse homem que fez isso, né, tem problemas, obviamente, psicológicos, de certa forma, porque você agredir um outro ser humano vai além da capacidade, vai além como é que fala?
mas a gente já vai acabar, tá? Porque como acabou muito cedo hoje, eu continuei falando. Das camadas humanas, né? Então, nosso cérebro tem muitas camadas, nossa psique tem muitas camadas por aí. Então, é óbvio que esse homem que faz isso, ou essa mulher, essa pessoa agressiva, o ser humano agressivo, num todo, num geral, lá atrás, ou presenciou, ou tem muita raiva dentro de si, ou tem muita. Não se conforma com coisas que veio vendo na vida e tudo mais. E aí eu fico pensando que nós, como cristãos, né, quando a gente fala que, ai, que a gente seja mais de Deus, que a gente possa, né, tudo isso, inclusive acho que o cara se matou. Depois que ele fez isso com ela, ela queria terminar o relacionamento, ele não queria deixar uma coisa assim. E ela sobreviveu, graças a Deus. Tá num estado muito grave, mas ela sobreviveu. Então, eu fiquei pensando que nós somos responsáveis, se nossos pais foram responsáveis, né? Mas nós somos responsáveis por sermos aquela pessoa que a gente quer fazer a diferença, ou que a gente quer ser diferente, ou que a gente quer, né, chegar mais próximo a Cristo. Então, toda vez que a gente está orando aqui, falando sobre o Senhor, que o Senhor nos faça mais de Ti, menos de nós, o Espírito Santo já vai dar para a gente as ferramentas necessárias para isso. As lives, as nossas leituras diárias sozinhos em casa, nossos estudos, a gente se aproximar e estar próximo de pessoas que edificam a nossa vida, né? É tudo um conjunto. Então, quem nós somos, o que nós queremos ser, tudo isso só depende literalmente de nós. Quando a gente toma para si e joga para outro, né? Estamos sendo negligentes consigo mesmo, né? Então, o que eu quero dizer aqui agora para vocês é que se nós não buscarmos Deus, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Se nós não buscarmos a orientação do Espírito Santo, nós vamos ser orientados pela nossa própria cabeça e as influências que estão ao nosso redor. Se a gente não buscar o autoconhecimento, porque Deus te conhece como ninguém, mas você também precisa se conhecer. Se você não se conhecer, se você não buscar dentro de si o que é que me faz ser amargo, o que é que me faz ser agressivo, o que é que me faz ser triste, o que é que me faz ser muito alegre, o que é que me faz ser grata, o que é que me faz ser grato, o que é que me faz ser... Se nós não tivermos o autoconhecimento, é muito difícil a gente ter a capacidade e humildade de deixar Cristo entrar e nos modificar. E o porquê eu entrei nesse assunto, eu não faço ideia, absolutamente não tenho ideia, mas Jesus sabe o porquê. Sabe-se lá porque eu comecei a falar sobre isso, mas deve ter alguma coisa a ver com isso aqui, eu não sei, gente. Mas, enfim, falando e finalizando. Então, buscar a Deus. Não. Obrigada. Olha, veja a revelação. Porque eles tinham a obrigação de fazer todos os dias sacrifícios, todos os dias ofertas, todos os dias. E nós não fazemos todos os dias. Tem vezes que temos preguiça de orar, tem vezes que eu vou ter que orar absolutamente para tudo. E olha como a gente não dá valor ao fato de que olha tudo o que eles tinham e tem, né? Diversas coisas aqui ainda, calendário principalmente, de seguir. E nós só temos a obrigação de irmos atrás de Deus. E não é ir atrás de correr atrás, não, porque ele não está correndo da gente, ele está paradinho ali. Mas é nossa obrigação de ver o privilégio que nós temos de só abrir a boca e orar. De só pensar no coração, e pensar no coração é ótimo, de sentir no coração, sentir também não, porque o coração não sente nada, mas vocês entenderam, espiritualmente falando, de sentir no coração e buscar a Deus. Olhar as nossas atitudes, quem somos e buscar a Deus. Então, esse autoconhecimento e essa reflexão de quem somos, quem queremos ser, quem gostaríamos de ser, obviamente focando em Cristo, né? Isso faz diferença no nosso relacionamento com Deus, ok? Então é isso. Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente volta com o capítulo 29, sabendo que já está quase acabando, porque, deixa eu ver, a gente tem 36, né? A gente já está no 29, então, indo para o 29. Então, por favor, orem sempre para as nossas lives maravilhosas e que a gente possa, como é que fala? Voltar aqui amanhã, se Deus quiser, para a honra dele e ler o capítulo 29, tá bom? Então, fica com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para todo mundo, tá? Beijo.